Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta especializada em técnicas de libertação emocional. Nesse canal aqui a gente conversa sobre assuntos específicos relacionados a emoções, autoconhecimento e também sobre outras reflexões de como a gente pode melhorar a nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre lei da atração. Esse é um assunto que eu gosto de falar, também gosto de pesquisar e refletir sobre ele. E hoje eu quero trazer um ponto de vista, um pouquinho diferente e que de algumas compreensões que eu tenho tido. E vamos começar falando então, respondendo perguntas, tá? Que eu acho que facilita. E assim, o que é a lei da atração? Basicamente, a lei da atração é uma lei da vida, né? Então, observando a vida, algumas pessoas que tiveram uma expansão de consciência constataram que a lei da atração é uma lei da vida, assim, por exemplo, como a lei da gravidade, tá? Então, a lei da gravidade, ela rege a vida, independente da gente gostar ou não gostar, ela funciona. Certo. Agora, será que a lei da atração, ela é exatamente isso, o que a gente aprendeu? O que eu quero dizer com isso? A vida não tem manual de instruções, né? Ninguém diz assim pra gente, lei da gravidade, é o que é a descrição completa, para que serve, como funciona, quem fez, quem não fez, né? A gente não tem uma clareza completa do que é a lei da gravidade. Tanto que existem mestres que dizem que muito, por exemplo, das nossas dificuldades interiores emocionais tem a ver com a lei da gravidade, que a lei da gravidade ela tem uma tendência a densificar nossos padrões psicológicos, densificar padrões emocionais, ela atua até nos nossos corpos sutis, né? E dizem também que é a lei da gravidade que é responsável pela percepção da passagem do tempo. Ou seja, a lei da gravidade, ela influencia mais coisas do que somente o fato da gente estar com os nossos pezinhos colados no chão. Ela é mais do que um ímã, né? Ela é responsável por muitas outras percepções que a gente não tem clareza. Então, o que eu quero dizer com isso? Lei da gravidade, a gente tem uma compreensão parcial daquilo que se observou, daquilo que a gente tem observado até aqui, daquilo que a gente conseguiu pesquisar e medir, sei lá o que. E com a lei da gravidade não é diferente, com a lei da atração não é diferente. Um dia um ser humano, alguns seres humanos tiveram uma compreensão, uma iluminação, receberam mediunicamente a informação de que existe uma lei da atração e que explicando como é que isso influencia, que isso tem a ver com a nossa mente, isso tem a ver com um mundo interno que a gente tem e que isso mexe na nossa vida e nas nossas experiências. Só que, mais uma vez, é uma compreensão parcial, traduzida por um ser humano, que assim como todos nós é limitado. Então, eu acredito que ainda a gente compreende parcialmente a lei da atração. Nós não temos uma clareza completa. Soma-se a isso o fato de que o ser humano, transforma o seu conhecimento em produto, o que é muito legal e muito bom, né? Nós precisamos sobreviver e a gente troca. Algumas pessoas trocam a sua informação, então transformam a sua informação em algo que precisa vender. E aí, o que aconteceu com a lei da atração? A lei da atração virou uma fórmula para ser feliz. Então, aprenda a lei da atração para mudar completamente sua vida. E hoje em dia, é essa a compreensão de todas as pessoas, de que a gente pega a lei da atração, a gente aprende uma coisa para a gente mudar a nossa vida. E aqui está o problema. Esse é o erro básico da lei da atração. A lei da atração não existe como fórmula de felicidade. A lei da atração existe para todos, independente de qualquer coisa. Vamos entender isso melhor, né? O que realmente é a lei da atração e do que se trata?
Então, primeiro quero falar do poder da mente, né? Que a lei da atração, ela começa explicando a relação da nossa mente com as nossas experiências. E aí, assim, de antemão, a gente já pode concluir que isso é óbvio, tá? Porque a nossa vida, a nossa experiência e manifestação já está totalmente ligada à mente e nós já sabemos disso. Nós precisamos da nossa mente para qualquer coisa na nossa vida, né? A nossa mente lógica é ela que consegue calcular e fazer com que a gente se comprometa, com que a gente seja constante. É a mente que faz com que a gente acorde todo dia e faça as nossas coisas, ou seja, a gente precisa fundamentalmente da nossa mente para viver. Um exemplo disso, por exemplo, de manhã, ao acordar, você só sai da sua cama para escovar os dentes se antes você visualizar uma pasta de dente, uma pia, alguma coisa. Ou seja, qualquer mínima ação nossa depende do nosso mini GPS aqui sinalizando. Experimenta acordar e não ter nenhuma imagem na sua mente. Não traga nenhuma imagem na sua mente e veja se você consegue se mover. Você não consegue. Você precisa antes pensar e ver a sua próxima ação para você ir para ela e aí você age de acordo com ela, tá? Então, isso já explica uma relação fundamental, essencial, vital da nossa mente com a nossa vida. Certo? Mais um exemplo. Digamos que uma pessoa vai para o Rio de Janeiro, tá? Uma pessoa só vai para o Rio de Janeiro se ela tiver o Rio de Janeiro na sua mente. E ela vai, se ela, por exemplo, mora em São Paulo ou num lugar mais longe, ela precisa fazer todo um cálculo para conseguir ir para o Rio de Janeiro, né? Com isso, ela precisa manter o Rio de Janeiro na mente dela por algum tempo para chegar lá. Então, primeira coisa, Rio de Janeiro, vamos para o Rio de Janeiro? Vamos, certo. No dia seguinte, ela precisa manter essa imagem para poder arrumar mala, para poder juntar dinheiro, tirar dinheiro para poder ver se tem gasolina. Conforme os dias vão passando, ela precisa continuar coerente com essa imagem do Rio de Janeiro para chegar lá. E durante o percurso, ela também precisa continuar com a imagem do Rio de Janeiro na sua mente, até que ela chegue lá. Se em algum momento da viagem ela tirar essa imagem da cabeça, pra onde você tá indo? Não sei, não tem mais nada na minha mente, tá? Agora imagina só, duas pessoas. Uma pessoa tem uma imagem do Rio de Janeiro, que ela tá indo pro Copacabana Palace, que ela tá indo ver o pôr do sol mais lindo do Brasil, que ela tá indo, sei lá, ter uma experiência de ver a passagem de ano no Rio de Janeiro, ou que ela vai, sei lá, fazer um passeio no Jardim Botânico, que ela vai para Petrópolis, né? E aí ela vai pensar na poesia do Rio de Janeiro, nos encantos do Rio de Janeiro, e isso vai trazer ações coerentes com essas imagens, certo? Ela vai se programar, ela vai se inspirar para ter essa experiência. Agora pensa por outro lado. Se uma pessoa tem a imagem que ela vai para o Rio de Janeiro de que ela está indo para um dos lugares mais perigosos do Brasil, se ela pensar nos arrastões, nos assaltos, na linha amarela, no perigo, no crime, essas imagens vão influenciar essa pessoa e talvez vão até mudar as atitudes dessa pessoa, certo? A primeira pessoa que se inspirou e que provavelmente agiu de acordo, levando uma roupa para ver o pôr do sol, levando uma música que ela se inspirou, essa outra pessoa pode até começar a desistir de ir para o Rio de Janeiro, né? O que eu quero dizer com isso? Dependendo da imagem e daquilo que a gente acredita na nossa mente, as nossas ações vão começar a existir de acordo com isso que existe na nossa mente. Então, mais uma prova de que a mente está totalmente ligada à forma como a gente age no dia a dia, tá? Se a gente acha que é bom, a gente vai ter um tipo de atitude. Se a gente acha que é perigoso, se a gente tem medo, a gente começa a ter um outro tipo de atitude. E a nossa atitude constrói a nossa vida, tá? Certo. Então aqui a gente está falando de poder da mente.
a mente cria a nossa realidade. Em parte a gente já tem clareza disso, mas a lei da atração ela traz um pouco mais de informação sobre isso. Ela diz que você pode começar a agir de forma consciente na sua vida, na sua mente, para que quanto mais positiva for a sua mente, mais as suas ações, né, e as suas atitudes construam essa positividade de forma coerente. Então, atue na sua mente, transforme a sua mente, que isso vai mudar a sua vida. Nenhum mistério nisso, certo? Só que aqui eu quero começar a falar do paradoxo. Um grande paradoxo que existe, que é o ser dentro é ao contrário de buscar fora. Isso aqui é um pouco... Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui. Olha, o mundo... Outra coisa que a lei da atração diz pra gente é que o mundo de fora, ele é espelho do nosso mundo de dentro. Então, ao contrário do que a gente pensa, de que o mundo ele é aleatório, de que nada acontece dependente da gente, a gente acha que a vida vai acontecendo pra gente independente da nossa vontade, independente da nossa existência. A gente acha que é tudo uma surpresa, um acidente ou talvez destino, mas que existe alguma coisa fora que determina a nossa vida, ou sorte, ou azar, ou Deus, né? Nós temos essa crença. A lei da atração nos diz que o mundo de fora, ele é totalmente dependente do seu mundo de dentro, porque ele não passa de um espelho do seu mundo de dentro. E hoje em dia nós temos avanços aí na física quântica, em alguns experimentos que foram feitos, que começam a provar essa realidade, né? Então, nós estamos numa época da história humana onde a gente está realmente constatando de que as coisas que acontecem fora na nossa vida simplesmente estão mostrando pra gente aquilo que está dentro da gente em forma de imagens mentais, de crenças, de emoções, aquilo que está gravado no nosso subconsciente, certo? Qual é o paradoxo, então, para a gente começar a utilizar a lei da atração para mudar a nossa vida? Exatamente esse raciocínio equivocado. A lei da atração não existe para mudar a sua vida. Sim, o seu mundo de dentro é reflexo do mundo de fora, mas essa não pode e não deve ser nunca e jamais uma meta. E aqui eu quero falar de dois grandes ensinamentos espirituais e talvez da base dos ensinamentos espirituais que existem na humanidade, tá? Jesus Cristo não, pior que não. Eu tenho que falar aqui do Adão e Eva, antes de Jesus Cristo. Adão e Eva trazem a seguinte reflexão e a seguinte lição: não mordas a maçã, porque senão perderás o paraíso. Esse ensinamento, que eu nem sei se é bíblico, mas é um ensinamento que está aí, né, como arquétipo para todas as pessoas, de que a maçã é a queda de Adão do paraíso. E o que isso significa? Isso significa que enquanto Adão estava satisfeito e feliz dentro dele, num mundo sutil, no mundo dele, Adão e Eva estavam lá, eles estavam felizes e completos. Mas a partir do momento que eles vão ter uma experiência material e que a maçã se materializa como a promessa das delícias, né? Fora deles. A maçã é a promessa do prazer fora de você. O ensinamento diz a Adão e Eva: não morda, não pegue o prazer fora de você, porque esse é o fim do paraíso. Aqui você estará escravo para sempre. Guarda isso, esse ensinamento, essa reflexão. Outra reflexão, e aqui eu quero falar sobre um dos ensinamentos do Buda, que é um tratado, né? Os 5 elos de originação dependente. E eu devo dizer aqui que eu nunca estudei a fundo
mas eu já estudei um pouco, né? Então, os 5 elos de originação dependente é um tratado de Buda, aonde o Buda explica que a causa do sofrimento está no momento em que o ser humano condiciona o seu prazer e felicidade aos 5 sentidos, ou seja, quando ele começa a precisar da experiência externa para gerar determinado sentimento em si. Por que esse tratado, esse ensinamento existe? Porque nós podemos sentir qualquer tipo de sensação, prazer, realização dentro de nós. Nós somos os donos daquilo que a gente sente e através da minha imaginação eu consigo gerar qualquer tipo de bem-estar e sensação que eu precise. Mas a experiência humana cada vez mais materialista, cada vez mais adormecida do seu mundo interno e espiritual, condiciona os seus sentidos, os seus prazeres e bem-estares, as experiências exteriores. Então, eu vou ser feliz quando tal coisa acontece e eu gero um bem-estar em mim, sem perceber que sou eu que estou fazendo isso. Esse é um condicionamento inconsciente. Então, se alguém me dá atenção, eu gero, sei lá, autoestima. Se alguém me dá valor, eu gero autovalor, autoconfiança. E eu não percebo que eu estou fazendo isso, mas sou eu que estou fazendo isso. E que eu posso gerar minha autoestima, minha autoconfiança, independente de qualquer coisa que o mundo externo esteja me mostrando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao esperar do mundo externo a experiência para ser feliz, o ser humano perde o paraíso. Né? O ser humano fica escravo na vida exterior e aqui está o começo da explicação para toda e qualquer miséria humana. Porque o mundo externo, ele não existe. Não existe um mundo externo que seja causa. O mundo externo não tem alma. O mundo externo, ele é um lugar de uma experiência, de um desfrute. Mas ele não é causa. A causa é o espírito, a causa é a consciência. Então, do que realmente se trata? A descoberta de que dentro de mim, a minha alma, o meu espírito e tudo aquilo que existe no meu universo espiritual é o meu paraíso, é a minha vida, é a minha completude. E quando eu me perco do meu mundo interior, quando eu não tenho um mundo interior, quando eu não uso a minha mente para gerar o meu bem-estar, para viver a vida que eu gostaria de viver, eu não tenho elementos para que a vida me traga como espelho a mesma coisa. Só que quando eu faço isso, eu gero um mundo. Então, por exemplo, eu vou imaginar que eu tenho $1 milhão, porque na verdade eu quero ter a experiência física de ter $1 milhão. Aqui está a maçã, entende? Então, essa é a compreensão que a gente precisa ter. Quando o ser humano souber se realizar dentro de si, quando ele conseguir voltar, se espiritualizar, voltar para casa, começar a dar valor para sua experiência interna como a única experiência real e aprender a se alimentar e se nutrir do seu mundo interno e aprender que esse é o único mundo real, ele vai conseguir ir para a vida de uma forma muito mais saudável, de uma forma desapegada, de uma forma sem expectativas, de uma forma livre, né? E aí eu não espero mais que a vida vá trazer para mim aquilo que eu precise, porque aquilo que eu preciso, eu já tenho consciência que eu preciso viver dentro de mim, na minha imaginação, nas minhas emoções, tudo aquilo que realmente é real, eu só posso viver dentro de mim. Mas na incrível experiência física,
Eu estou aqui para desfrutar um mundo desconhecido, aonde eu não preciso mais controlar a experiência que vai surgir para minha vida. Eu simplesmente me permito desfrutar e contemplar como a vida se desenrola. Eu me permito me relacionar e coexistir com a vida sem controle, sem expectativa e a partir de um lugar já de completude. E aqui é a lei da atração. É aqui que se existe a lei da atração. Quando eu chego nesse lugar, tudo aquilo que já existe de completude e bem-estar dentro de mim começa a moldar a mesma experiência fora. Então a lei da atração explica isso. Quando eu estou pleno dentro de mim, quando eu vivo o que eu preciso viver na minha imaginação, na minha mente, estou pleno, eu me liberto do mundo, eu já não preciso mais do mundo. Eu consigo estar aqui em desfrute, em deleite, e aí a mágica acontece. O quê? Aquilo que está dentro de mim volta para mim como espelho. Entende? Então, isso é a lei da atração. E qual é a pegadinha aqui? A pegadinha aqui é o nunca morder a maçã. E esse é o trabalho, por exemplo, de Jesus Cristo. Esse foi o trabalho dos monges. Nunca perca o céu. Nada, nunca se distancie do Pai. Esse era o ensinamento de Jesus. Eu não me distancio do Pai, independente de qualquer coisa que surja na minha vida. Eu não adormeço, eu não me torno um anjo caído, eu não mordo a maçã, eu não condiciono os meus sentidos mais à falsa ilusão do mundo externo. Eu sim deleito, eu assim desfruto, eu sim me sinto presente em alegria neste mundo. Mas eu não mais agarro esse mundo, eu não mordo mais esse mundo. Isso é estar no mundo sem estar, né? O ensinamento taoísta. Isso é o famoso soltar do efeito Zenão. Quando alguns professores de lei da atração ensinam sobre o efeito Zenão, eles falam, você cria e depois você solta. Mas não existe um soltar real, sem você realmente se desapegar profundamente, sem você conseguir ter uma renúncia honesta em relação à experiência externa. O mestre é aquele que entendeu que a experiência externa, não existe. 2, é efêmera. 3, é espelho do meu mundo real, se eu estou no meu mundo real. O mundo externo ele só vai trazer para mim como espelho o mundo real se eu estou totalmente desapegada do mundo externo. Quando eu não preciso mais do mundo externo e mesmo quando a experiência, por exemplo, se o meu maior sonho se apresenta para mim, é aqui que eu não adormeço, é aqui que eu não mordo a maçã, eu desfruto dele, mas com o desapego necessário para não adormecer, sabendo que toda e qualquer experiência externa é efêmera, extremamente efêmera, e somente é um espelho daquilo que está dentro de mim. Quando eu estou totalmente consciente de que aquilo que vem para mim são espelhos de mim mesmo, o meu trabalho é voltar para mim mesmo cada vez mais e aprender a viver dentro de mim tudo aquilo que eu preciso viver, a criar dentro de mim tudo aquilo que eu preciso criar. Certo, essa compreensão muda tudo, mas, né, é o trabalho de uma vida. Todos nós somos muito condicionados e adormecidos e nós estamos muito dependentes das experiências externas. Além de tudo, né, nós temos uma mente lógica e nós somos demandados nesse mundo. Então a gente acaba tendo uma relação mais profunda do que deveríamos com esse mundo. A gente está muito ligado a esse mundo porque a vida exige da gente isso, né? Então é desafiador desapegar, se distanciar, mas é uma prática necessária. É uma prática que aquele monge budista lá no alto da montanha no Tibete está fazendo, né? Ele está aprendendo a não precisar do mundo externo e aprendendo como que eu vou trazer e criar no meu mundo interno tudo aquilo que eu preciso, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai
desenvolver a habilidade do mundo interno é espiritualização, é um trabalho, é um crescimento interior, é meditação, é aprender muitas coisas, mas tudo começa com essa consciência e com essa escolha, com esse caminho, esse percorrer esse caminho, certo? E espero que tenha feito sentido, que você consiga entender melhor o que é a lei da atração e que a gente comece a se desapegar aí, não ter tanta expectativa da vida de fora trazer pra gente. A gente precisa entender que isso não é real, isso não existe, isso é ilusório. E que então eu volto o meu olhar para o meu mundo interno, certo? Sem também precisar se distanciar do mundo externo. Eu continuo desfrutando o mundo com desapego. Espero que tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.